Por que nós devemos cuidar das palavras, né? Eu acredito que porque a palavra ela tem o poder de equilibrar as emoções, acalmar o coração, tranquilizar a mente, mas se ela for mal utilizada, ela pode trazer perturbações ao nosso campo psíquico, né? Tanto de quem fala, como também de quem as recebe. Muitas vezes nós deixamos envolver, não é, por sentimentos negativos, ressentimentos, mágoas e até a inveja. E por falta de comando sobre nós, né, nós permitimos que a língua, esse órgão tão pequeno e tão poderoso, perca o controle e acabe exteriorizando aquilo que nós guardamos no coração. Por isso se diz que pela boca sai tudo aquilo que está cheio o coração. Olha que coisa curiosa. Quando nós referimos-nos à saúde, por exemplo, nós podemos dizer que a grande tragédia causada pelo câncer é que a célula maligna ela não fica quieta. Assim, ela acaba contaminando as células saudáveis com uma facilidade enorme. E assim é um homem que não tem controle sobre seus pensamentos, sobre suas ações, e aí ele vai espalhando, né, uma infinidade de situações de conflito, causando dor, causando sofrimento, para ele, obviamente, né, muitas vezes de forma inconsciente, mas principalmente por onde ele vai passando, ou seja, ele vai deixando rastros de destruição por todos os caminhos que ele passa. Uma pessoa, por exemplo, que vive uma vida de fingimento, né, ela usa da língua para se fazer parecer aquilo que de fato ela não é. E isso é fácil a gente observar. Basta verificar, né, sobre aquilo que ela costuma dizer sobre as outras pessoas. A gente sabe que nós não conhecemos as outras pessoas por aquilo que elas falam delas, mas sim por aquilo que elas falam dos outros. E pessoas que apenas têm na aparência um ar de inteligência, de espiritualidade, ela é como uma árvore, que por fora, né, ela se demonstra forte, bonita, saudável, mas por dentro ela está envolta de cupins. Os seres humanos também são assim. Eles demonstram muitas vezes uma aparência de pessoas extremamente educadas, né? Pessoas de grande espiritualidade, um conhecimento intelectual muitas vezes acima da média, mas se nós formos observarmos, são pessoas que ainda lhes faltam aí o amor e principalmente a humildade, porque através desse sentimento nós podemos identificar até onde uma pessoa é capaz de se sentir feliz com a felicidade dos outros. Nós ainda vivemos num mundo de muita inferioridade, né? E o ser humano ainda ele carece de algumas virtudes que são fundamentais para que a gente possa viver num estado de harmonia. Então, pessoas que se utilizam mal da palavra e não têm o domínio da própria língua, elas costumam muitas vezes criar intrigas, desenvolvem animosidades, disfarça verdades, inventa fuxicos, difama e contamina tudo o que está ao seu redor. Isso quando não procuram, muitas vezes, envolver pessoas parciais no sentido de se autodefenderem. Dessa forma, elas procuram o quê? Se antecipar, né, quanto à possibilidade de serem eventualmente desmascaradas quando a verdade venha a surgir. Então, identificar esse perfil de gente definitivamente não é uma tarefa fácil, né? Isso requer de nós desenvolvermos dentro da gente mesmo um sentimento de amor muito grande e um equilíbrio interior
igualmente grandioso, né? Então nós precisamos perceber os sentimentos que está envolvendo alguém com essa disposição, como disse, ressentimentos, raiva, mágoa, ódio, vingança, inveja, tudo isso pode funcionar como um poderoso combustível, né, para que a pessoa use do sentimento, muitas vezes da maledicência, para fazer com que esse seu intento destruidor possa se manifestar, né? Então, alguém que de fato é espiritualizado, ele não perde tempo usando o mal das palavras, pois, na verdade, ela tem a consciência tranquila, né? Então, ela não tem que se defender ou se justificar para quem quer que seja quando ela ouve alguém falando dela. É claro que isso é extremamente desagradável. Nós, por exemplo, chegarmos a um lugar onde nós éramos recebidos, né? Com toda alegria, com toda simpatia, com toda cordialidade, e naquele mesmo ambiente, depois de um tempo, quando a gente volta até lá, aquelas pessoas nos tratam com estranheza. Então fica aquela pergunta, né? Ué, o que aconteceu que essas pessoas me tratavam bem, não é? E agora, nesse nosso novo encontro, a gente percebe aí um tratamento com frieza. Muito provavelmente, a língua de alguma pessoa maldosa passou por ali e deixou o seu rastro. A pessoa perversa, ela costuma chegar de mansinho, como quem não quer nada. Sabe aquela pessoa que trabalha com você? Cuidado com aquele seu amigo, preciso te contar uma coisa, mas você tem que me prometer que não vai falar nada para ninguém. Assim age o lobo disfarçado de ovelha. Então veja como é difícil nós identificarmos alguém que tenha esse tipo de postura. É extremamente difícil nós identificarmos ali em meio às nossas próprias preocupações, as coisas que nós estamos envolvidos, a nossa rotina do dia a dia, né? Acreditar que alguém que tenha esse perfil e que muitas vezes está ali convivendo dentro da nossa família, no nosso círculo de amizade, possa estar tendo uma postura dessa natureza. Então nós temos que realmente buscarmos nos espiritualizarmos e através disso desenvolver maiores níveis de percepção. Então pessoas com esse tipo de perfil, elas apresentam, via de regra, uma fraqueza de caráter muito grande. Elas costumam, de forma sorrateira, na maioria das vezes, agir na escuridão. Assim, elas vão encontrando uma maneira de contaminar as pessoas parciais, como disse, escondendo atrás da máscara da perfeição, mas que no fundo não são pessoas confiáveis. Basta que elas se sintam contrariadas para que a máscara, né, desta suposta perfeição venha a cair. Então é preciso compreender que quando alguém fala mal de um indivíduo para você, certamente falará mal de você para uma outra pessoa. É apenas uma questão de tempo, pois isso faz parte do perfil dela. Isso mostra, naturalmente, a sua índole, as suas questões emocionais ainda mal resolvidas, uma fragilidade psicológica muito grande. Então, elas acabam ali, por conta disso, fazendo muitas vezes aquilo que elas mais gostam, ou seja, criar desavenças, né? Então, é uma maneira inconsciente de estar sempre numa posição de autodefesa, né? Por conta exatamente das suas fraquezas interiores, né? Então, elas até tentam, muitas vezes, se mostrarem pessoas positivas, alegres e dispostas, né?
mas elas não conseguem defender essa imagem por muito tempo. E essa imagem, por ela ser fragilizada, ela acaba tendo muitas vezes que ser sustentada por uma força maligna utilizada pela língua. Então veja que os danos que nós podemos causar pelas nossas palavras, e muitas vezes por não avaliarmos as consequências que nós podemos estar causando, utilizando o mal desse recurso, são imprevisíveis, né? Então nós precisaríamos estar nos preocupando com isso, exatamente para fazer com que nós não estraguemos a própria vida e não façamos com que as outras pessoas tenham muitas vezes que agir de uma maneira mais severa com relação a nós. Porque dependendo dessas palavras, onde estão ali em situações que visam diminuir moralmente uma pessoa através da calúnia, da difamação, de uma notícia mentirosa, isso está ali previsto em lei. Então a lei brasileira, ela sustenta ali uma proteção para uma suposta vítima, né? E tem como condenar aquelas pessoas que se utilizam mal das palavras para criar, muitas vezes, prejuízos materiais e prejuízos morais para os seres humanos. Então, nós temos que melhorar esse entendimento dessa responsabilidade do que significa nós utilizarmos da nossa palavra. Por outro lado, nós temos que também avaliarmos sob o ponto de vista de quem escuta, ou seja, daquele que se permite dar ouvidos à maledicência, por exemplo, ou a palavras que visam denegrir a moral de alguém. Todo aquele que dá guarida a esse tipo de perversidade também tem o seu lado perverso. Caso contrário, ele imediatamente inibiria esse tipo de ação, exatamente para preservar não só ele, mas também aquela pessoa que chega ali naquele intento. Então eu gostaria de convidar você a pensar sobre o seguinte ponto de vista, né? Quando nós nos amamos de verdade, a gente se respeita. Então a gente não usa mal das palavras, nem tampouco empresta os ouvidos para pessoas muitas vezes sem escrúpulos. A questão é que quando uma pessoa se deixa ser levada pelo impulso, ela infelizmente não pensa nas consequências. E quando vê, já é tarde demais. Então, uma palavra escrita, ela pode ser apagada, mas uma palavra dita, ela não tem mais como retornar para a nossa boca. Então, nós precisamos lembrar que existe alguém ouvindo e tentando interpretar o que nós estamos falando, mas a forma com que isso vai acontecer, aí definitivamente é uma incógnita, né? Isso envolve aí fatores psicoemocionais, né? Questões muitas vezes de falta de autoconhecimento sobre o próprio domínio. Então, a maneira com que nós falamos pode ser de uma forma, mas a maneira com que a pessoa vai receber aquilo nem sempre chega da maneira que a gente gostaria. Então, veja como é complexa essa questão, né? Do transmissor e do receptor. Nem sempre os dois estão ali dentro de uma mesma sintonia. Então, isso pode naturalmente interferir diretamente no mundo íntimo daqueles que se prestam a ouvir. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente chega para falar alguma coisa para alguém e que não tem ali, obviamente, um cunho de harmonia, de oferecer ali a paz, a tranquilidade, nós temos que pensar também, né? Quer dizer, aquilo que eu estou levando para outra pessoa que visa trazer conflitos,
como é que aquela pessoa vai receber isso? Será que nós avaliamos as condições de saúde daquela pessoa? Será que nós avaliamos, muitas vezes, tudo que envolve o mundo dela? Se ela já tem, né, uma certa idade e é fragilizada da sua saúde, alguns quadros, por conta de envolvimentos emocionais, a gente sabe, pode piorar. Então, tudo aquilo que a gente leva que não for saudável para alguém, pode sim interferir diretamente, tanto na saúde psíquica, espiritual e também material do indivíduo. Será que nós estamos realmente preocupados com isso, né? Ou apenas nós queremos que os outros emprestem seus ouvidos para ouvir as nossas mentiras ou desabafos inconscientes, né? Se de fato temos alguma consideração por alguém que se presta a nos ouvir, então nós deveríamos nos preocupar sobre o nível das palavras que nós estamos levando aos seus ouvidos. E nos perguntar, né, naturalmente, essa palavra que eu estou falando para ele, vai acalmá-lo? Vai lhe trazer paz? Ou vai perturbar a sua mente e envolver o seu coração com sentimentos inferiores? Então veja como que a gente pode ali estar criando situações de grandes dificuldades. Isso acontece muito entre família, né? Então vai um irmão, por exemplo, que não se dá bem com o outro e cria uma maledicência com a mãe ou com o pai acerca daquele irmão. Você imagina, se aquele idoso que está ouvindo isso já tiver alguns problemas de saúde, isso tende a se agravar. E será que aquele filho, quando foi levar as suas insatisfações, as suas diferenças que tinha com outro irmão, no sentido de desabafar para a mãe ou criar contenda entre aquela mãe e aquele irmão, será que a pessoa pensou nisso? Ou simplesmente ela foi envolvida de um sentimento de raiva, de ódio ou de vingança? Eu acredito que nós precisamos nos aproximarmos, né, das pessoas através de gestos e palavras que as façam verdadeiramente se sentirem respeitadas e amadas por nós. Então, procure sempre, né, partilhar com a verdade e espalhe o amor por onde você estiver caminhando. Não se permita dominar por mágoas ou ressentimentos, né? E enfrente, né, suas dificuldades interiores, procurando se estudar, se autoanalisar, verificar aqueles pontos que você sabe que precisa, né, de algum tipo de correção. E aí nós não podemos muitas vezes nos deixar ser dominados pelos instintos, né, de forma a caminhar pela vida como um carro desgovernado. Afinal de contas, nós somos dotados de inteligência e de poder de raciocínio. Então, nós precisamos deixar aí, né, esses bons sentimentos começar a encontrar espaço no nosso coração. E aí, desta forma, a gente poder dar uma boa direção para as nossas palavras e aprender a controlar a língua. Então eu quero terminar esse nosso encontro, né, com o seguinte provérbio, que eu acho que cabe perfeitamente aqui para essa nossa discussão. O homem perverso espalha contendas, e o difamador, ele separa os maiores amigos. Isso está lá em Provérbio 16, 28. Então eu quero agradecer, né, a sua atenção como sempre e convidá-los, né, a interiorizar tudo isso que nós conversamos aqui a respeito desse órgão tão precioso que é a nossa língua. Muito obrigado pela sua atenção e que você esteja cada vez melhor.